Bom, gente, a gente teve um problema técnico aqui. Tô de volta na continuação aqui da live. Peço a vocês que vocês possam aí dizer, peguem esse novo link, né? Peçam esse novo link aqui e enviem para as pessoas, para que elas possam acompanhar, tá? A gente fez aqui o mais rápido que a gente pôde e espero que agora a gente consiga continuar bem aqui. Eu tô com a Juliana já tá aqui. Juliana, você tá me ouvindo aí? Vamos já testando. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E vamos só aguardar a Fabi para ela continuar. Infelizmente, né? Vocês sabem, né, gente? Eu tô aqui há meses falando que meu computador já não aguenta mais, né? Mas enfim, acontece, gente. Enquanto a Fabi não chega aqui, Julie, vamos recapitular lá os passos, que já viraram 4. Me ajuda. Eu acho que você não me ouviu. Eu falei assim, Júlio, anota aí, ajuda que eu já tô me Eu perdendo. acho que eu não escutei, não. Não escutou, né? O quarto é: as mulheres têm que entender que a culpa não é delas. O Uhum. quarto ponto importante: a culpa não é sua, mulher. Tá bom? Não é culpa sua. A Fabi chegou aqui, vamos Interessante que a chamá-la gente aqui. chegou a gente chegou a ouvir coisas desse tipo, né? Vocês estavam no lugar errado, na hora errada, sabe? Coisas assim, como se culpabilizasse a gente por estar sozinha com ele num lugar onde houve brecha para ele fazer isso. Isso é um absurdo. Não tem cabimento. Exatamente, exatamente. Não tem. A gente percebe que as pessoas, elas. A sociedade, né? A sociedade. E o mais triste é o que a gente vê, o que a gente percebe? Que quando é lá fora, existe sim essas pessoas que querem culpar a mulher. Mas, gente, por incrível que pareça, isso está acontecendo mais dentro da igreja. Tentar culpar as mulheres que foram assediadas está acontecendo mais nas igrejas do que lá fora. Porque lá fora o pessoal já quer resolver no tapa, botar na cadeia e pronto. Na igreja o pessoal quer resolver com oração. Esse tipo de coisa não dá para resolver com oração. Não dá para resolver com oração, tá? Juliana, vou te colocar em off aqui para Fabi continuar, tá bom? Depois a gente chama. Ok, tá bom. Beleza? Vamos lá. Então, Fabi, segue com o seu relato. Agora eu não vou nem te interromper para não cair de novo. Acho que caiu porque eu te interrompi. Beleza. Segue aí com o seu relato. Eu acabei esquecendo de falar uma coisa. É, eu sou casada há 24 anos. E por 16 anos, eu fiquei na luta para ter um filho, né? E ele acompanhou todo esse processo. Inclusive, num dos passeios da Ásia, eu lembro como se fosse hoje. Meio que a gente criou uma corrente de oração, sabe? Que partiu dele, para que a gente pudesse orar e interceder para que eu conseguisse, né, essa gravidez e tal. E um ano depois eu estava grávida, né? Então, assim, para você ver o vínculo de carinho, de respeito, né, que existia, principalmente de mim para com ele, de dividir essas emoções, essas frustrações na época por não ser mãe, né? Mas vamos lá, voltando para Portugal, né? E aí, quando nós embarcamos novamente, e que a gente chegou em Portugal, eu já percebi, porque a partir daquele momento que eu mandei a mensagem, mas ele mandou um sorrisinho dizendo que a gente ia conversar sobre isso. Aí a gente chegou em Portugal, mas eu já percebi um comportamento diferente dele. Então, todo aquele sorriso, toda aquela brincadeira, mais ou menos agora, ele já estava meio estranhão comigo, porque acho que viu que realmente não ia rolar nada e que era, né, aquilo que era pastor e ovelha em missão, né? E aí, meio que foi uma história bem complexa, ele meio que deixou tanto eu mais uma outra irmã de lado, e aí ele saía com o grupo dele. Como assim de lado? Especifica isso para que eu entenda. Como assim de lado? Por exemplo, foi uma equipe da família, uma equipe da Adra e ele, né, que conduzia a Sim, viagem, e nós que éramos voluntárias da ASA, né? sim. E Aham. aí, a todo tempo, eu e a irmã, que fomos convidadas por ele, a gente não permeava, não ficava no meio desse outro nicho de pessoas, sabe? Você me contou uma história, queria que você até
falasse um pouco sobre isso. Teve uma situação de que você ficou sem dinheiro até para comer? Como é que foi isso? Conta pra gente isso aí. Porque até então nós fomos de missão, como eu já tinha te falado, né? Foi para um turismo Sim, solidário. E aí, sim, no meio do percurso, foi mudando. Foi sugerido que nós levássemos tanto de dinheiro. Mas sim, aí o que aconteceu? No meio do percurso, foi incluindo outras taxas, outras coisas, e aí o dinheiro vai indo, e aí eu já com aquele medo de toda a situação, né? sim. Aham. E teve um momento que eu falei para ele, a gente estava em Madrid, eu falei para ele assim que eu precisava de dinheiro. Tinha sido a pessoa que mais tinha pago alto o euro na época que a gente foi, inclusive ele até deu uma risada, e eu falei para ele que era para ele me emprestar pelo menos 100 euros, para que eu não ficasse sem dinheiro, e que meu marido faria transferência aqui do Brasil para a conta dele, no valor Sim. do que eu tinha pago. E ele falou para mim que ele não tinha, que ele não tinha, que ele não poderia me ajudar. Ah, ele não tinha. Não tinha. E Sei. aí eu falei, pastor, mas por favor, né? Eu tô com pouco dinheiro. Ele falou, não, não posso te ajudar. E aí eu deixei de ir em alguns passeios, né? Eu deixei de comer algumas coisas, porque eu não tinha. E aí o meu medo era como que iria acontecer, né? Eram 12 dias, né? E aí eu não podia ficar sem dinheiro, então eu comecei a economizar o máximo que eu podia para depois conseguir o fluxo, né? Sim. E uma das coisas que aconteceu comigo também, que foi bem chocante para as outras pessoas, e que elas, tanto a cunhada dele, sobrinha, e outro pessoal que estava com a gente, foi que eu tive uma hemorragia gigantesca. Porque aí meu corpo começou a reagir, eu tive febre num dia, eu fiquei muito mal, foi um dia que eu não fui no passeio com eles, e aí quando eu levantei da cama, eu só percebi aquela coisa quente no meio das minhas pernas, e eu fiquei desesperada, né? E depois que a gente vai entender que é o corpo falando, né? Tava numa situação de estresse que eu já vinha carregando há muito tempo, e realmente ali foi o estopim, né? Descarregou completamente. Mas passado a viagem, nós chegamos aqui, realmente teve muitas outras coisas no percurso, não relacionadas a assédio, mas teve outras coisas. Quando eu cheguei em São Paulo, assim, foi aquela coisa tipo, amém, que eu tô aqui, sabe? E aí foi que eu comecei a pensar em tudo que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo um pensar que eu meio que coloquei de lado, porque tipo assim, aquela coisa, né? Não, porque ele é ungido, porque é a igreja, porque eu gosto de servir a igreja, porque eu sou voluntária da igreja, e aí tipo assim, sabe, aquela coisa do perdão, e aí tipo, vamos colocar numa caixinha e vamos fechar e colocar a chave e já era, né? Mas não é bem assim, que o meu corpo já estava reagindo num outro momento, né? Aí foi quando eu voltei a trabalhar. Como eu já tinha dito, trabalho com mulheres, né, que sofrem violência também. E aí, primeiro dia de trabalho, eu já atendi uma pessoa, uma mulher, que tinha sido espancada pelo companheiro, e foi um espancamento bem grave, e ela não conseguia romper o ciclo da violência. Porque ele vai parar, porque ele diz que me ama, porque ele cuida de mim, e aquela coisa, e ela foi falando, e aquele, sabe, chegou uma hora que um copo transbordou. E aí, assim, ela saiu, né, a gente tomou as condutas necessárias, Delegacia da Mulher, Maria da Penha, tal. E aí, quando ela saiu, eu desabei. Aí eu chorei litros, sem entender, de fato, o que estava acontecendo comigo. Por que que a minha reação era daquela. Era aquela, né? E aí foi quando um médico entrou na minha sala, e aí, porque ele viu que eu estava chorando, e aí ele sentou e falou, tá tudo bem? É um médico psiquiatra. E aí ele perguntou se estava tudo bem, eu falei que não, e ele viu que o atendimento, porque normalmente a gente atende em grupo lá, e nesse momento eu fiz o atendimento sozinha, mas aí ele entrou e tal, e aí eu falei que não tinha dado conta naquele momento, que não estava legal, e ele perguntou assim, mas está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Você quer conversar? E aí eu falei assim, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu queria te falar uma coisa. Aí antes de eu falar, ele falou para mim assim, por acaso você é adventista?
Aí eu, né, respondi que era. E aí ele falou, ó, prazer, sou fulano de tal, eu também sou. Eu fui contratado assim que você saiu de férias, né? E então tá bom, vamos conversar. E aí a gente começou a conversar. E foi quando, depois que eu falei tudo que eu tinha que falar, ele levantou, pegou uma água, aí ele só pegou o celular e ele falou assim, ó, eu sou amigo de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, e agora eu vou ligar pro pastor fulano de tal, e você vai falar pra ele o que aconteceu. E aí eu falei, não! Na hora eu dei o grito, não vou fazer isso, por favor. Aquela coisa da igreja, não. Ele falou, não, você vai fazer isso. E aí, a partir daí que a minha ficha começou a cair. Que aí tinha o medo, a vontade e a culpa, de repente, né, sabe, de você falar da igreja e aquela coisa. E aí a gente começou a conversar, ele perguntou, você faz terapia? Eu falei, não, já fiz terapia, já tem mais de 6 meses que eu não faço terapia. Ele falou assim, então liga para sua terapeuta agora. E aí eu fui procurar o número dela, aí eu falei o nome dela. Aí ele falou, me dá onde que é a Juliana? Aí eu falei, e aí foi quando casou, que tinha sido minha terapeuta e a terapeuta dele também. E aí foi quando eu liguei para Juliana, e a partir daí começou, né, a gente procurar falar com pessoas que nós entendíamos que seríamos acolhidas e ouvidas e que, né, poderia fazer valer essa coisa do quebrar o silêncio, que realmente não é uma coisa fácil, né? E tudo aconteceu como aconteceu, né? Fabi, vou falar de novo. Eu sou teu fã. Amém. Sou teu fã pra caramba, Fabi. Sou muito teu fã, bicho. E eu sou fã do teu marido pra caramba, você sabe, né? Eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu tenho um carinho por vocês dois. Fabi, vamos lá. Por que você me procurou, Fabi? Por que vocês me procuraram? O que te deu na tua cabeça de procurar o Leandro Muito Love, o youtuber? Por quê? O que te deu na tua cabeça? Eu via o sofrimento que você expunha, né? Do que tinha acontecido com você. E aí foi que eu quis entender o que tinha acontecido com você, porque eu sofri um assédio moral na igreja em 2016, né? E foi bem forte. Inclusive, passado muito tempo de tudo isso, depois esse pastor ele falou para mim assim: você deveria ter entrado com processo, né? Mas essa coisa de servir a igreja e de não vamos falar, então você acaba se calando, mas eu adoeci o meu corpo. Foi muito ruim. E foi muito próximo daquilo que você fala, sabe? Que você compartilha. E aí me identifiquei com você e Fabi, acho que foi isso. Eu lembro que quando vocês conversaram comigo, eu fiquei assim atônito, né? E eu fiquei, será que isso é verdade mesmo? Eu vou ser muito sincero com você. Eu não acreditei de cara porque eu tô numa situação que eu sou constantemente ameaçado. As pessoas mandam mensagem de telefone secreto, que elas pensam que tá secreto, mas já falei aqui que não é tão simples assim. Tem aplicativo que mostra até o nome da pessoa. Às vezes as pessoas até se assustam. Elas entram em contato comigo e falam assim: oi, Leandro, eu sou inscrito do teu canal. Aí eu falo: oi, fulano. Ué, como é que você sabe meu nome? Entendeu? Eu falei, não, eu tenho um aplicativo aqui. Rapaz, você me. Tem. Então, assim, as pessoas. Tem gente que me procura pro bem, mas também tem gente que me procura pro mal. Então, na hora eu fiquei, peraí, deixa eu ver qual é, deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. E quando você me contou a história, e eu lembro que você nem me contou com tantos detalhes, hoje que eu tô ouvindo os detalhes, né? E também na live de sábado com o pastor Anderson Silva, eu observei o quanto que eu passei a admirar ainda mais vocês duas e tudo que vocês estão fazendo em prol de outras pessoas. E olha só como é que a coisa é doida, né? A gente para pra olhar e fala assim, caramba, olha, a Juliana, que é a psicóloga da Fabi, terapeuta da Fabi, que foi terapeuta dela por um outro motivo, e a Juliana também foi vítima do cara que agora tá fazendo mal a Fabi. Olha que loucura, você vê como é que as coisas... Claro que nada disso é bom, tudo isso que vocês passaram, eu lamento muito, eu sofro com vocês, por vocês, mas veja como é que Deus age, não é, Fabi?
Olha as pessoas que Deus colocou na tua vida. Olha como é que Deus aproximou vocês duas para vocês realizarem uma coisa grande. E eu tenho fé que vai ser ainda maior. Pessoas que vocês vão poder ajudar, encorajar, dizer, olha, você tem que fazer, você tem que ir atrás. E eu vou repetir aqui, eu admirei muito, porque eu lembro que o seu marido conversou comigo no WhatsApp, você lembra, né? A gente trocou uma ideia no WhatsApp, a primeira vez lá, e eu fiquei fã dele, porque eu disse assim, cara, você é um herói, bicho. Porque eu não sei o que eu faria, não. E às vezes o heroísmo está em justamente ter a cabeça fria. E não em sair fazendo coisas no roupante da ira. Não adianta nada. Você tem que ter cabeça fria, cabeça no lugar. Aí ele disse pra mim, você vai lembrar, que ele falou, rapaz, eu tive vontade, tá? Eu tive vontade de fazer uma besteira. Sua família, né? E a questão da criança, da sua filha, como é que foi? Que você acabou que você não terminou, Fabi? Termina aí a história Da minha da filha? sua filha. O que isso Não, tem a ver com essa história toda? Não, na verdade, só foi né, uma complementação no sentido de mostrar, né, que do respeito e do carinho que a minha família tinha para com ele, né, que a gente dividiu esse momento, que para mim era um momento de sofrimento, né, para quem não é mãe e quer ser mãe sabe disso, né. Então, o vínculo que eu tinha com ele era um vínculo forte, né, um vínculo realmente bem forte de amizade, de confiança, de mentoria, enfim. E graças a Deus, né, engravidei, né, minha filha tá aqui, tá bem, tá, né, e Eu fico assim pensando, né? Você abre a tua vida para uma pessoa, confia e aí foi o que a Juliana falou antes. Ela disse assim: olha, as pessoas acham que porque ela faz bondade, aí tá tipo assim, deixa eu fazer bastante bondade para então poder fazer maldade. Não dá, né? Não pode. Enfim, vamos colocar a Juliana aqui então. Vamos parar de falar da história, que a história já tá. Foi ruim. Agora vamos chamar a Juliana aqui. Vou botar a Juliana nessa conversa. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Todo mundo me ouve? Fabi também? uhum. Então vamos lá, meninas. Posso chamar vocês de meninas? É com carinho, tá? É porque vocês são, assim, olha pra vocês são novinhas, pô. Eu acho que eu sou, assim, não vou perguntar a idade de vocês. Não vou fazer essa Ai, por deselegância. favor, né, Mas, Leandro? tá, não vou fazer essa deselegância. Mas eu tenho 43. Eu acho que eu sou mais velha que vocês, eu acho. Eu acho que eu sou mais velho que vocês. Eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu olho assim pra vocês, vocês estão melhor do que eu. Vamos deixar um suspense aí no ar. Né, Fabi? Né? Mas só pra descontrair aqui. Gente, olha, quero falar pra vocês de novo, sem demagogia, sem exagero, eu sou muito fã de vocês. Ponto. Sou fã pra caramba de vocês duas. É fantástico a coragem que vocês estão tendo. Que bom que muita gente está falando, é isso aí, vai por aí mesmo. Ao contrário do que às vezes se espera, de que se vai ter mais negativo do que positivo. Não é? Mas que bom que vocês estão sendo ajudadas e que estão sendo apoiadas. Mas agora, tudo bem, contamos as histórias da parte de vítima. Agora eu quero pedir para vocês ajudarem as mulheres que estão assistindo e que vão assistir essa live, porque vai ficar agora para sempre no canal. Todo mundo vai poder ver a hora que quiser. O que fazer depois, minha gente? Minhas amigas, o que fazer quando você percebe, olha, eu fui assediada, eu preciso fazer alguma coisa? O que tem que ser feito? Por favor, ajude essas mulheres cristãs que acham que elas têm que ficar caladas porque é um pastor. O que fazer, minhas amigas? Nós conversamos um pouquinho essa semana, né? Eu conversei com a Fabi e também com você, de que a gente queria transformar essa situação tão desagradável que a gente viveu em alguma coisa para a gente oferecer de ajuda para as pessoas. Porque nem eu, nem ela, nós queremos ficar nessa posição de vítimas para sempre. A gente não escolheu passar pelo que a gente passou, mas a gente, através da nossa história e do que a gente viveu, a gente quer oferecer para as pessoas orientação, ajuda, um caminho para as pessoas tentarem se direcionar, porque
para a gente foi muito difícil, porque a gente, em alguns momentos nós fomos ingênuas, em outros momentos a gente acabou agindo de uma forma que não deveria, expondo para algumas pessoas que a gente não deveria ter exposto, porque se mostraram com boas intenções, mas depois no final era só por curiosidade mesmo que elas queriam saber. Então, na verdade, o que as pessoas precisam entender. E quando você sofre alguma coisa assim, primeiro você tem que ter consciência do que você está vivendo. Que você viveu um assédio, que você viveu um abuso. Isso seja em qualquer situação, tanto de forma sexual como não sexual. Mas a nossa mente nos avisa, porque a gente começa a se sentir estranho, você começa a sentir sensações estranhas quando você está sendo abusado ou assediado, seja moralmente, sexualmente. Posso falar o que eu senti? Parece que a gente tem um radar mental para isso. É uma proteção que a nossa mente tem. Quando... Pode, claro. O momento que eu comecei a me sentir estranho foi no ano de 2016. Que, na verdade, o assédio moral que eu sofria do ex-líder aqui da Associação Sul Espírito Santense, esse assédio começou em 2013. 2016. Eu comecei a sofrer muito e eu comecei a sentir umas coisas físicas mesmo. Físicas. Em 2016, que foi, eu acho que quando deu o pico do negócio, Ju, eu não conseguia dormir e eu acordava à noite assustado. E teve um episódio que eu acordei à noite vomitando. Acordei vomitando. E eu não sei se vocês já ouviram falar do tal do... uma coisa que fala demônio no peito. Vocês já ouviram isso? Que é como se tivesse alguém sentado no seu peito, assim. Quando você está dormindo e você não consegue levantar, você fica assim, uma fazendo pressão, força, né, para levantar, uma pressão no peito. É chamado de demônio no peito, que é como se tivesse um demônio, que as pessoas acordam de noite como se tivesse um demônio sentado, que é uma questão psicológica. A minha psiquiatra falou sobre isso, e eu falei, eu sinto demais isso. É toda semana, pelo menos as 2 vezes. Ela falou, pelo amor de Deus, me entupiu de Venlift. Não sei se você conhece esse remédio, Venlift, foi o remédio que eu tomava, fortíssimo, calmante para dormir, porque o assédio moral foi tão grande, que eu comecei a achar que eu não era merecedor de nada, que eu não merecia viver, que eu não ia conseguir nunca mais na minha vida recuperar a minha posição profissional. E esses foram os sentimentos que eu tive físicos quando eu comecei a perceber que eu estava sendo assediado. Juntamente com esses que você relatou, algumas pessoas apresentam crises de choro, porque elas estão no pós-trauma, né? Então, dependendo da situação que você viveu, se foi uma situação de trauma agudo, se foi um episódio que te causou, ou foram vários episódios seguidos que estão se potencializando e piorando o seu quadro, então algumas pessoas não estão conseguindo lidar com a pressão, elas começam a chorar antes de ir para uma situação que vai ter que encontrar com a pessoa, ou qualquer outra situação que ela vai ter que ser pressionada de algum jeito, palpitação, tremor, começa a mexer, né, com todo o seu funcionamento, tanto fisiológico quanto mental. Então, emocionalmente, você começa a se sentir sem energia para você fazer as coisas, começa a sentir que você não tem valor, é uma autodesvalorização que você começa a sentir. Sente sintomas depressivos também. Se a pessoa já sofre com uma depressão, alguma tendência à depressão, isso também aumenta. Várias coisas, distúrbios digestivos, porque tem algumas pessoas que sentem mais, por exemplo, quando estão nervosas, sentem queimação no estômago, ou então falta de apetite, insônia, são vários sintomas que podem estar acontecendo. Então, o nosso corpo e a nossa mente, eles sinalizam pra gente, quando a gente está vivendo assim. Então, a primeira coisa que você tem que procurar é uma ajuda, uma orientação, um suporte. Seja psicológico, seja de algum familiar seu que vai poder te ajudar a dar os primeiros passos, porque nem sempre as pessoas têm condições de fazer isso sozinha. O enfrentamento disso é muito difícil, principalmente porque quando a gente fala em assédio, a gente fala de alguém que é superior a gente, que de alguma forma a gente é vinculado e submisso a essa pessoa, seja hierarquicamente no trabalho ou pessoalmente também, você está vinculado a essa pessoa, porque senão o assédio não chega a esses pontos, entendeu? Pode ser sim, que pode acontecer,
mas para ele ser caracterizado mesmo, na potência que ele normalmente é uma situação que ela vai se mantendo durante um período, né? Então, para fazer o enfrentamento disso, é muito importante que você tenha suporte. Por isso que é importante você ter pessoas do seu lado que te apoiem. Quando é no caso de assédio sexual, nós já falamos, não confronte o criminoso sozinha, em uma situação, né, uma situação que essa pessoa vá, de alguma forma, poder te ameaçar ou juntar mais coisas contra você ainda, né, mais motivos para retaliação acontecer. Tenha testemunhas do que aconteceu. Se foram assédios por mensagem e tudo mais, nunca apague essas mensagens, tire print, guarde isso. Não permita que as provas se percam, porque, na verdade, o seu relato já tem importância, mas quanto mais coisas você tiver para comprovar que aquilo que você está falando é real, isso vai ser mais fácil para você depois. Orientação jurídica, muito importante também, sabe? Ter contato com alguém, com um advogado, com uma pessoa que possa te orientar e te falar, olha, isso que você está vivendo se enquadra em tal questão. No caso meu e da Fabiana, de acordo com as novas leis do Brasil, tanto o meu caso quanto dela se enquadram em estupro. Ele está sendo acusado de estupro. Então, assim, hoje a lei é muito mais rigorosa. Muito mais rigorosa. Então, as pessoas precisam se informar melhor do que está acontecendo com elas e com o caso delas. Ter testemunhas, né, pessoas que vão poder te acolher. Se você for conversar, por exemplo, se é uma situação com o chefe ou com um líder religioso, qualquer coisa, nunca vá sozinha conversar com o superior e tudo mais. Eu acabei ligando, né, para a pessoa que eu relatei primeiramente o caso, porque eu achei que ali já fosse ser suficiente para resolver, porque eu liguei para uma pessoa alta, né, mas normalmente a gente precisa se resguardar disso, e deveria ter falado com ele pessoalmente, nada por telefone, deveria ter ido com mais uma pessoa para conversar com ele, nem que eu tivesse que viajar para ir, porque assim, era uma situação bem delicada. Enfim, nem todo mundo vai ter esse acesso, mas é importante que você tenha pessoas do seu lado. Depois dessa conversa, todas as conversas que nós tivemos, eu sempre levei alguém que pudesse estar junto comigo, ou então, não conversei nunca mais com uma pessoa só sobre o caso, sempre com mais pessoas, seja ligadas a outra pessoa, ou seja ligadas a mim, né? Sim. Que mais? Me ajuda, Fabi. A Fabi trabalha. Ajuda aí, também, Fabi. Né, Fabi também Fabi trabalha com assistência social. Sim. Realmente é um caminho que é bem árduo, né? Mas nós temos políticas públicas de proteção à mulher, né? E que a gente pode contar. Então, assim, às vezes você fica com medo, porque eu sou da igreja, porque eu vou me expor, não, mas você tem que ir, né? Existem os serviços para isso, porque por que existe a política pública? Porque existe uma demanda, né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa ocupar esses espaços, né? A gente precisa dar voz para que as coisas possam acontecer, né? Na outra live com o pastor Anderson, uma das moças trouxe, né, na fala dela, que nós somos meninas dos olhos de Deus. Nós também somos ungidas, né? Então, assim, ninguém tem autoridade para poder tocar e para poder falar coisas para você que você não queira ouvir, que você não queira, que, né, você não permitiu isso, né? Então, é engraçado você falar isso, Fabi. É engraçado você falar de menina dos olhos de Deus, porque é uma das coisas que o gado, desculpa usar essa expressão, não significa que vocês têm que concordar, mas eu uso aqui, inclusive o meu hashtag é chega de ser gado, vocês devem saber, né? Chega de ser gado tá aqui, bonitinho na minha canequinha. Porque é o seguinte, o gado, eles inclusive usam esse texto e diz, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, mesmo errada e cheia de problemas, você não pode tocar na igreja que é a menina dos olhos de Deus. Beleza, então você não pode tocar na igreja, mas aí pode ver um líder religioso corrupto e pode tocar de fato numa menina dos olhos de Deus. Então, gente, quando você fala que a igreja é a menina dos olhos de Deus, quem é a igreja? Quem é a igreja, Fabi? Quem é a igreja, Juliana? Somos nós. Somos nós. Se eu sou tocado de maneira maldosa, corrupta, eu também estou sendo tocado, eu tenho que ser justiçado. Sim. Tem que ser feita a justiça. Até porque esse cidadão, e como tantos outros, utiliza
da influência e do papel e do poder que ele tem dentro dessa igreja para ele acabar assediando as mulheres, para ele ser um predador, porque, na verdade, uma pessoa que comete tantas situações como ele é um predador sexual. E se ele não fosse essa pessoa que estivesse naquela posição, exercendo essa função, provavelmente nós, que fomos vítimas dele, a gente nunca teria tido acesso a ele, nunca teria tido essa aproximação, entende? Então, E deixa eu fazer uma sim, pergunta. está queimando o nome da igreja, e não a gente, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que na verdade não é minha, é de uma pessoa que está aqui assistindo, é da Vanilze Lima. Ela diz assim, mas a pessoa com medo de perder o emprego, muitas vezes não quer servir de testemunha. O que a gente pode dizer para Vanilze? Não, inclusive várias pessoas, né? Das 20 pessoas, das 20 mulheres que eu conheço, que passaram por algum constrangimento com ele e assédio, só 7 quiseram deixar seu depoimento. As outras ainda têm vínculo empregatício com a obra, não quiseram falar. Algumas outras têm medo de seus maridos, namorados, não quiseram falar. Outras não quiseram de nenhuma forma se intrometer por medo da própria pessoa, ou porque acha que deve favores, então eu não posso fazer isso com ele. É muito difícil fazer essa quebra, é muito difícil mesmo. Por isso um conselho que eu posso dar para os maridos e namorados, se é que tudo bem, eu não sou psicólogo, mas eu sou um cara que leio muito. Uma coisa que eu posso observar é o seguinte, eu aprendi o seguinte, sabe, aí agora eu falo para você marido, para você namorado. Sabe aquele papo de você dizer assim, para tua namorada, olha, se eu souber que o teu chefe tá te tocando, eu mato ele. Isso não ajuda. Fique claro. Essa sua atitude pode atrapalhar que a sua namorada e que sua esposa denuncie. Porque ela vai ficar com medo da sua reação, queridão. E aí, por medo da sua reação, elas não vão denunciar. Então, seja homens. Aí esse recado aqui para os homens. Eu posso falar porque eu sou homem. Homens, a compreensão e o abraço é muito mais importante nesse momento. Dizer que vai dar na cara do cara que tocou na sua mulher pode, inclusive, atrapalhar a denúncia. Eu tô certo nisso, pessoal? Ou eu falei alguma bobagem? E pior do que isso é o companheiro achar que a companheira tem alguma culpa nisso. Entende? Porque, assim, além da ameaça de falar de fazer alguma coisa contra o criminoso, o causador, é o olhar de desconfiança em relação à sua mulher também, à sua companheira. Porque, assim, além de tudo que ela vivenciou, além do enfrentamento que ela está tendo que fazer, de quebrar o silêncio daquilo, porque não é uma coisa fácil de falar, você ainda recebeu olhares, críticas e comentários do seu companheiro de que será que você não teve culpa mesmo? Mas por que você não me falou antes? Porque é uma postura de acabar deixando a pessoa mais ainda fragilizada, entende? Oprimida, deprimida, Oprimida, né? Exatamente. Uma atitude de opressão quanto ao outro. Como você falou, que você estava falando diretamente para os homens, porque você é homem. Vocês, homens, vocês não sabem o que é ser mulher. Porque nós, mulheres, não sabe. Desde que a gente nasce e começa a entender a cultura do masculino, do feminino, do que uma menina tem que fazer e do que é coisa de menino, já vão embutindo na nossa mente, desde criança, o machismo. Se acontece alguma coisa com a gente, do nosso corpo, com a nossa sexualidade, a culpa é nossa. Isso é embutido de uma forma muito velada, mas é embutido na gente. Então, assim, se o menino mexeu com você é porque você é galinha, ou porque você está usando essa roupa muito apertada, ou porque você deu bola, ou porque... Então, a gente cresce, a nossa vida inteira, a gente cresce muito exposta a esse tipo de situação. Seja enquanto é criança, com vizinhos, familiares e uma série de coisas que podem acabar abusando, dos meninos também. Mas depois, quando a gente chega numa certa fase de adolescência, aí fica muito clara a diferença entre a educação dos meninos e a educação das meninas. Que dos meninos é sempre um pouco mais frouxa e das meninas tem que ser rígida. Principalmente nós que somos de religião, que fomos criados e exercemos uma forma de
de culto diferente, né? Que preza muito pela pureza e uma série de coisas. Então, isso é muito importante que os homens entendam. Vocês não sabem o que é estar no nosso lado. A gente acostuma, vamos dizer assim, acostuma de uma forma muito ruim a ter que dar risadinha de sem graça quando um cara vem e elogia e você sabe que ele tá sendo malicioso. Eu já Não, passei por situações, eu vou dizer uma Leandro. coisa pra vocês aqui. Não, e eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu vou dizer aqui, eu como homem, hoje eu tenho 43 anos de idade. Vou fazer 43, né, em novembro. Tenho 42. Por que eu tô me envelhecendo? Mas enfim, tenho 42 anos. E assim, eu já fui jovem, já fui adolescente, já fui criança. E eu posso dizer pra você, Júlio, pra você, Fabi, que eu, quando paro pra analisar as minhas atitudes quando mais novo, eu praticava isso. Eu praticava esse tipo de assédio estrutural, sem nem perceber. Não que eu fizesse por maldade ou porque, eu sou um assediador. Não, é por conta justamente da sociedade como ela é. Eu fui criado, eu sou daquela época e eu não concordo com isso, tá? Não concordo porque tem uma grande diferença entre o flerte mútuo, né? Quando a menina quer que Sim, uma você se aproxime paquera. dela, a paquera saudável e o assédio, o flerte incômodo. E dá sim pra entender a diferença, sim, gente. Não adianta vir com esse papo de, eu não sei, não posso nem brincar. Meu amigo, não é não. Não é não. E eu hoje entendo a diferença. E hoje eu posso dizer, cara, eu sei o que essas mulheres sofrem, porque é o que você acabou de falar. Tem que ficar rindo. Tá bom, é só Você brincadeira. tem que, Brincadeira é pra uma não pinóia. ficar constrangedor, mais constrangedor ainda, a gente, tipo, dá uma risadinha e tenta sair pela tangente, entendeu? Desde muito nova a gente aprende a ter esse comportamento de esquiva para tentar sair de situações. Só que às vezes tem alguns homens que eles são predadores mesmo, né? Então eles te cercam de todas as formas. Então é muito complicado. E na posição engraçado hierárquica, na posição hierárquica, Juliana. Gente, a gente está aproveitando aqui, a gente está recebendo uma consulta grátis da Juliana, psicóloga. Vamos agora. Esquece. Eu vou mandar para você, Sim. Leandro, para depois você colocar o link nas suas redes sociais da cartilha dos crimes sexuais, de como você caracterizar os crimes sexuais hoje no Brasil. Eu tenho uma cartilha para mulher, eu vou mandar para você anexar no Sim. quando você for. Pode deixar. Eu vou botar em todos os vídeos e nas minhas redes sociais. E deixa eu te fazer uma pergunta, Juliana. Vamos aproveitar a psicóloga aqui e a assistente social, Fabi, que além de terem sido, infelizmente, além delas terem, infelizmente, passado pelo momento de vítimas, mas elas também são uma psicóloga e uma assistente social que tem condições de ajudar. E aí é o que eu quero perguntar agora para vocês. Casa de ferreiro, espeto de pau? Acontece isso? Porque nós temos uma psicóloga e uma assistente social. Vocês conhecem tudo. Como é que vocês acabaram caindo nessa? Para você ver como que é muito mais a forma como o abusador ele aborda suas vítimas eles são muito astutos, porque ele nunca, por exemplo, no meu caso, que eu fui funcionário dele, ele nunca se apresentaria dessa forma para mim logo que ele me conheceu. E também não sei o que aconteceu com ele, que ele se revelou, porque ele conseguiu, pelo menos aparentemente, se manter íntegro durante algum tempo, para nós que trabalhávamos com ele, né? Mas de forma nenhuma ele se apresentaria dessa forma prontamente, imediatamente, porque senão ele sabe dar resposta. Então essa pessoa ela vai aos poucos te cativando, vai aos poucos fazendo um vínculo, criando entre você e ela uma relação amistosa, uma relação de confiança, uma relação de entrega mesmo, né? De confiabilidade. Tem a ver com uma dúvida minha. Até porque ontem eu estava assistindo algumas matérias sobre o assunto. Tem um pouco de psicopatia nisso, Juliana? Sim, com certeza. Com certeza. E sempre uma vulnerabilidade, aos olhos dessa pessoa, sempre há uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, no meu caso, ele sabia que eu não era casada, não é? Então, no meu caso, ele via essa vulnerabilidade, eu não tinha um marido ou alguma coisa assim. No caso da Fabiana, é porque ela via ele como uma pessoa acima,
Então, ela via essa consideração que ela tinha por conta da filha, da gestação dela e tudo mais, ela via esse pastor como uma espécie de... Ele foi o intermediador do meu milagre. Você entende o que é isso? É muito forte. Mas isso serve para provar, veja se eu estou certo. Isso serve para provar para o gado que o que vocês estão falando, gente, pelo amor de Deus, não tem como ser mentira. Vocês percebem que a Fabi considerava esse homem como o que a Juliana acabou de falar, o intermediador do milagre, do nascimento do... E aí, mas agora do nada a Fabi decidiu, não, agora acordei hoje, eu quero destruir a vida dele. Gente, em que mundo, que universo vocês vivem? Você imagina a destruição que aconteceu dentro dela, né? Para ela poder ter coragem de denunciar a decepção, sim. Não é? Então... isso que a Juliana está falando, ela acompanhou bem de perto e realmente, assim, fazer uma reconstrução não é fácil, né? Eu estou no processo de reconstrução. Então, como eu disse, né? Um caminho árduo que te machuca por fora e por dentro, né? Porque as pessoas que te olham falam, você é cerceada dentro da igreja, você quer fazer as coisas, você não pode, porque, né, o processo. Eu não posso cantar mais. Então, eu não posso cantar mais, ninguém me convida. Eu gostaria, né? Eu faço, sim, um trabalho muito forte, né, para a igreja, mas é que nem eu falei, né, na outra live, eu fui impedida de exercer um cargo que foi votado pela comissão. Né? E aí eu quis entender por quê. E não existe um porquê, é porque não, porque você está com processo, e aí é não. Né? Quando é que as pessoas vão entender? Basicamente, assim, não vamos dar voz para uma pessoa que está fazendo esse rebuliço, entendeu? Não vamos dar poder para uma pessoa que está fazendo isso. Basicamente é essa a postura. Quando é que as pessoas... meus amigos, vocês que estão ouvindo aí em casa, quando é que vocês vão entender a diferença entre ser humano, Cristo, cristianismo e instituição? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente faz, o que eu faço no meu canal, o que vocês agora estão fazendo, é dizendo assim para vocês, essa pessoa aqui não pode. Volto a dizer, se fosse o seu Zé lá da padaria, o seu João das Couve, já tinha sido excluído, já estava na cadeia, já estava preso. Agora, como é o pastor de 40 anos de ministério, que foi poderoso, mandava em todo mundo e tem amizades políticas, supostamente, né? Não posso falar, não posso afirmar, supostamente tem amizades políticas, aí não pode acontecer nada. A gente tem que calar a boca. Pelo amor de Deus, em que mundo a gente está vivendo? O cerceamento da liberdade de expressão começa assim. Eu, por exemplo, não posso cantar na igreja. Não adianta, ninguém me deixa cantar. E eu sou cantor. E eu não estou disciplinado, eu não estou excluído. Você tá entendendo? Eu sou um adventista do sétimo dia. Mas não querem dar voz para você. Mas não me dão voz. Eu não posso. Por quê? Porque você aponta o pecado dos outros. Eu não aponto o pecado de ninguém. Eu nem falo o nome das pessoas. Eu só tô falando, esse tipo de coisa tem que acabar. Na verdade, a gente fala para ver se a liderança fala assim, opa, já que ele não falou o nome, vamos botar esse cara na cadeia? E aí ninguém nem vai saber que foi ele. Mas não prefere assim, abafar. Leandro, assim, a gente conversou, a gente teve contatos, pessoas que estavam do nosso lado tiveram contatos com vários presidentes de associação, com vários departamentais, com pessoas da divisão sul-americana, e todos eles blindados. Todos eles blindados. Todos eles, mas tem que ver quem que é, e tem que se apresentar a vítima, não sei o que. Não, a gente está pedindo uma averiguação, tem esse fato, tem esse boletim de ocorrência, tem isso. Não, mas, e assim, colocando 1000 condições para poder ouvir, né, para poder fazer alguma coisa. Gente, entende? Se fosse eu ou você, Juliana, se fosse você, vamos lá, vamos falar uma coisa boba aqui, tá, gente? Uma coisa boba, um exemplo bobo. Não vou falar o nome, mas para vocês entenderem como é que a coisa tá. Vamos lá. Gente, se eu adulterar, o que vai acontecer comigo? Eu sou disciplinado e excluído. Ponto. Excluído. Acabou. Agora o outro faz e vai para os Estados Unidos. Por que um peso e duas medidas? A lei tem que ser para todos. O quebrando silêncio, meus caros, minhas amigas, tem que ser para mim, tem que ser para você
e sim para o pastor. Não pode ter essa diferenciação. Porque é justamente por conta dessa diferenciação que nós mesmos causamos, porque quando nós não falamos, quando nós não denunciamos, nós nos tornamos os principais culpados pela impunidade deles. Coloquem Somos isso na sua cúmplices, vida. né? Cúmplices. Exatamente. Você se torna cúmplice porque você não fala. Se você não denuncia, porque é o pastor, porque vai queimar a igreja, é porque vai difamar a igreja. Querido, ele vai continuar praticando, porque um assediador, ele é um predador. O assediador, ele pode até fazer de conta que vai parar por um tempo. E outra coisa, quando eu falei de psicopatia, a gente acompanha, e inclusive existem grandes empresas, existem pesquisas sobre isso, eu já li vários artigos, você também deve conhecer, Juliana, que as grandes empresas preferem no seu quadro de líderes, de chefes de departamento, pessoas com algum ponto de psicopatia, com algum grau de psicopatia. Por quê? Porque é melhor para os negócios. Vocês sabiam disso? Sim, porque por elas serem frias, por serem calculistas, por não terem empatia, por não se importarem. Então fica mais fácil demitir, fica mais fácil tomar decisões que vão prejudicar vidas. E o que nós temos visto, inclusive dentro da igreja adventista... Fica mais fácil colocar essas pessoas para massacrar os outros também, né? Exatamente. Porque eles querem e o que nós temos visto... Exatamente. E o que nós temos visto são centenas de líderes da igreja adventista do sétimo dia com esse grau de psicopatia destruindo literalmente, eu não estou falando aqui figurativamente, literalmente destruindo vidas. E aí, quando a pessoa denuncia, quando a pessoa faz algo, quando ela processa, eles blindam o cara, transferem o cara, escondem o cara, e a pessoa perde cargo na igreja, a pessoa passa por preconceito, que é sobre o que nós estamos falando aqui. Então, se nós não mudarmos esse modus operandi, nós automaticamente nos tornamos cúmplices de tudo isso. E não adianta você fazer de conta que não. Não adianta você ficar sentado no banco da igreja e falar, eu não quero me meter. Não escolher é uma escolha. É verdade. Não Leandro, escolher é uma escolha. Você falou aí da punição dentro da igreja, né? Eu trabalho com pessoas em situação de rua, né? E existe a lei na rua, né? Se você pegar a mulher do morador de rua, o que vai acontecer? Né? Então, assim, existe uma regra, existe uma lei, e eles têm que cumprir, e eles sabem disso de cor e salteado. Não pode mexer, não pode tocar, não posso pegar aquilo. Até na rua tem lei. Até na rua tem lei, né? Além, nós temos, né? E aí nós estamos dentro de uma organização. Fabi, até entre os bandidos tem honra. Sim, até entre os traficantes de morro tem honra. O que eu tenho visto é um corporativismo tão exacerbado, tão descarado, é uma bolha, uma casta da igreja adventista tão grande, a ponto deles esconderem o erro do cara para defender o cara. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Gente, vocês acham que eu, Leandro Muito Love, adoro vir aqui no YouTube para falar, meu sonho... Vamos lá, agora eu vou falar sobre mim aqui rapidinho. Meu sonho era vir no YouTube e falar da vida dos outros e falar do pastor que errou. Por favor, minha gente. Bonito seria se o senhor Ayrton Keller estivesse fazendo uma live falando disso. Bonito seria se os cantores famosos da igreja falassem desse assunto. Bonito seria se os pastores, apresentadores da Novo Tempo fizessem lives nos seus canais falando sobre esse assunto. Eles fazem? Não. Vamos falar de amor. Falar de amor é fácil, queridão. Falar de bênção é mole. Fácil pra dedéu. Sabe o que é mais impressionante? Que a gente recebeu até esse tipo de comentário, que para o pastor Anderson Silva era fácil falar dessas questões, porque a igreja dele é independente. Disseram isso pra gente. Cara, o que tem uma coisa que ele não tem que se reportar, porque ele não tem que se reportar para nenhum sistema, entendeu? As pessoas querem justificar até assim, que é fácil para um pastor evangélico de uma igreja independente comprar uma briga dessa. Então, assim, eles assumem que são calados, né? Assumem. Exatamente. Ou seja, você, pastor covarde, desculpa, a Juliana e a Fabiana não tem nada a ver com o que eu vou dizer agora. Isso é uma fala minha, tá? Elas estão na tela, mas elas nem concordam com o que eu estou dizendo agora. Seus bunda mole.
Você, pastor bunda mole. É porque eu tenho chefe. Teu chefe deveria ser Cristo Jesus. Seu bunda mole. Se você está... Tem uma coisa que... Não sei se vocês duas foram desbravadoras. Vocês foram desbravadoras? Alguma de vocês? Com certeza, 10 Eu anos. não. Quem lembra da Ordem Unida? Então você lembra da Ordem Unida. Você lembra que na Ordem Unida, falar rapidinho, tinha lá o firme e o sentido. Mas é tudo igual? Não. O firme vem do cobrir. Tá? Você vai cobrir na Ordem Unida, tá lá a mãozinha no ombro do amiguinho, firme, bateu. Aí você fala descansar. Uhum. E depois sentido. Do descansar você não vai pro firme, apesar de ser um movimento parecido. Aí quando você errava na Ordem Unida, o capitão da unidade gritava: ordem errada não se executa. Ordem errada não se executa. Pastor, se o seu presidente te deu uma ordem errada, você não executa. Ah, Leandro, é fácil falar, mas eu tenho filho, eu tenho esposa. Pois é, e depois não vai ter salvação. Porque você preferiu seguir a corrupção de uns para manter o que Deus te deu. Cadê a sua confiança em Deus, membro? Cadê a sua confiança em Deus, pastor, que quer fazer o que é certo? Você prega Jesus, mas quando se depara com um presidente de associação corrupto, você se cala. Tá faltando hombridade, tá faltando confiança real. Essas duas meninas que estão aqui, essas duas mulheres de coragem, estão fazendo muito mais que todos vocês. Essa que é a verdade. Por isso que eu sou fã de vocês, meninas. Por isso que eu sou fã. Mas olha só, já falamos pra Dedéu, vamos ter que parar. Vocês topam de fazer outras lives agora, outras lives apenas para debater os assuntos e não para contar mais da história, porque a história já contou, chega da história. Antes da gente se despedir, eu quero agora explicar para as pessoas por que cargas d'água o Leandro Muito Love apelidou o velho de velho gostoso. Contem, por favor, o que o senhor aí, esse senhor, disse no depoimento, se é que vocês podem. Nós soubemos através do nosso advogado que ele foi chamado já para um primeiro depoimento, já há alguns meses, e que ele foi ouvido, e que a justificativa dele, de acordo com as nossas alegações, era de que nós estávamos apaixonadas por ele, e que por isso a gente queria essa vingança agora. Vocês entenderam agora, queridos ouvintes? Por que eu zoo esse... Gente, é porque a gente não pode falar quem é e nem botar a foto do miserável aqui. É um velho feio. Ele tá se achando que essa... Desculpa, com todo respeito, que fique claro que eu não estou assediando ninguém, por favor. Eu tenho intimidade para falar. Duas mulheres bonitas, tá? E um velho porcaria daquele dizer que elas são apaixonadas por ele. Eu até acreditaria se fosse uma. Mas duas? 7? E olha que eu vou falar só das 7 que se propuseram a participar do processo, a pôr os seus depoimentos. Foram 7, não é isso, Juliana? 7? Sim. Mas os relatos são de 20 mulheres. Peraí, então 20 mulheres são apaixonadas pelo velho gostoso? Ah, eu sou muito gostoso. Elas querem a vingança. Pelo amor de Deus. Você tem que tomar vergonha na sua cara, senhor. E tem que se arrepender do teu pecado e se entregar à justiça, seu cara de pau. Porque eu não entendo essa salvação que esses caras vendem. Falam de salvação e esquecem que na Bíblia diz o seguinte: o maior entre vós é o menor, é o que serve. E eles não querem servir, eles querem ser servidos. E de todo jeito. Ó, a Vanilze, ela não vai dizer o nome dele, não diga, tá, Vanilze? Mas aqui, ó, ela concorda comigo, ele é horroroso. Ele é feio, e eu não vou nem perguntar a opinião de vocês, porque não é esse o caso. Mas ele é um velho feio. Acredito que vocês até têm uma visão diferente, porque conviveram com ele, tiveram ele como chefe. No caso da Fabi, ele foi ali o intercedor, desculpa, errei a palavra, mas foi quem intercedeu o milagre.
É intermediador do milagre. Então você acaba vendo a pessoa com outros olhos. E a mulher, vocês mulheres têm isso da natureza. Graças a Deus que Deus colocou isso em vocês. Porque se Deus colocasse em vocês um grauzinho maior de miopia, desculpa, um grauzinho menor de miopia, eu brinco que as mulheres têm um grau de miopia, já nasce com um grau de miopia, porque as mulheres têm um dó da gente e chama a gente de bonito. Homem é um bicho feio por natureza. Tem os bonitão, tem, mas a maioria é feia, barriguda, é acabadinho. As mulheres, ai, meu marido lindo. É Deus que é tão bom que falou assim, ó, você vai amar mesmo ele sendo feiozinho, porque você vai olhar as outras características do homem. O fato dele ser um provedor, dele ser ajudador, dele ser carinhoso, dele ser um bom pai. Aí a mulher se apaixona por essas coisas, né? Eu só não entendo que o homem só quer ver a beleza, né? Agora eu fico impressionado. O fato da mulher olhar com outros olhos a bondade do homem, peraí, meu amigo, não dá o direito de você achar que elas estão apaixonadas por você a ponto delas quererem se vingar. Cê é louco, meu filho. Na minha opinião, que fique claro aqui para todo mundo que está ouvindo e para os advogados da associação, que com certeza depois vão assistir o vídeo para tentar pegar a gente. Ao invés deles tentar... Olha que interessante, gente. Toda vez que eu recebo uma denúncia aqui, eu ouço o seguinte... Até tem uma pessoa que é a Lilian Borges, ela tá aqui, eu vou botar... Olha ela aí. Gente boa pra caramba. Lilian Borges. Ela também, não sei se vocês viram, ela participou de uma live comigo fazendo uma denúncia do que ela passou no Hospital Adventista de Belém. E incrível. Logo depois que ela participou, e também uma situação que está acontecendo na Escola Adventista Grão-Pará, nós ficamos sabendo que a associação estava fazendo de tudo para descobrir quem são as minhas fontes. Quem são as fontes do Leandro? Aí vem a pergunta. Ao invés de vocês, liderança, tentar resolver o problema... Quer tirar o foco, né? Você quer descobrir quem é a fonte. Olha que mentalidade. O que vocês têm que fazer, liderança, é resolver o problema. O que vocês têm que fazer é botar o senhor Leandro Quadros para fazer live, para falar desse assunto aqui. É botar o apresentador lá, que até que o nome dele lá, eu esqueci. Enfim, o lá do Bíblia Fácil, para falar desse assunto aqui. Ah, não, vamos falar só de salvação de volta de Jesus. Enquanto isso, tem um bando de sem vergonha mentindo, roubando, assediando, injustiçando e etc. Gente, por isso que eu chamo o velho de velho gostoso. Acreditem se quiser. No depoimento ele disse, tá? Tá aqui elas que não me deixam mentir. E aí vocês queriam descobrir quem era a minha fonte, né? Tá aqui as minhas fontes. Elas se apresentaram. Aqui as minhas fontes aqui. E aí, gente? Continua sendo mentira do Leandro, do herege? Ou vocês vão entender de uma vez por todas que as coisas acontecem sim, independente do que vocês queiram? Amigos, temos que mudar a situação que nós estamos vivendo. E não é porque o mundo vai acabar em desgraça que a gente tem que conviver com a desgraça ou concordar com essa desgraça. Quero perguntar para vocês dois o seguinte, vocês topam participar de outras lives, agora é claro, sem falar da história, que a história a gente já falou, agora é para ajudar as pessoas. Participar, sim, claro. Vocês topam? Vai ser um prazer, tá bom? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso, usar da nossa experiência para ajudar aquele que de repente está passando pela mesma situação, algo parecido. A gente tem como ajudar essas pessoas. Né? Sim, tem sim. muita gente sofrendo dentro da obra, gente. Eu recebi essa semana uma informação, e inclusive eu não posso ainda falar do que se trata, só posso dizer que é uma situação dentro da Novo Tempo. E tem muita gente sofrendo dentro da Novo Tempo. E as histórias vão começar a surgir. Porque as pessoas não aguentam mais ser perseguidas, assediadas, injustiçadas. Gente, ninguém vai aguentar por muito tempo. E ó, botar aqui o último comentário da Vanilze, que ela tem feito os comentários bons. Gente, é melhor trabalhar no mundo do que na obra. Pelo menos a gente já sabe como é. Agora, quando a gente trabalha na obra, é a pior decepção. A decepção é grande. A gente fica mal porque são cristãos. A gente fica esperando muito dessas pessoas. Mas olha, Vanilze, eu vou dizer uma coisa para você e para todo mundo que está ouvindo. Gente, se você for vítima, se você for injustiçado, não cai nessa conversa de que você não deve fazer nada. Isso é uma estratégia para te calar. E quando você faz isso, eu vou repetir,
você colabora diretamente com a impunidade deles. Você que não denuncia, você está colaborando diretamente com a impunidade. Ao não denunciar, você possibilita que eles continuem fazendo. Simples assim. Não tem outra conversa. Se você não denunciar, eles vão continuar fazendo. Vocês querem falar mais uma coisa, gente? Pode falar, fica à vontade aí. Acho Bom, que é termino a isso. minha fala. Eu comecei falando com você, né, que na conversa com esse paciente, aí eu queria terminar com aquilo que ele falou, né? Ele falou para mim assim, e é uma verdade, né, que Deus ele colocou vários personagens bíblicos para que em algum momento, né, da história, para romper com algumas situações, né? E eu acho que, apesar de não ser fácil tudo isso que a gente está passando, né, esse caminho árduo, mas eu acredito que realmente Deus ele tem um propósito que é de realmente a gente motivar outras pessoas, porque se a gente não fala, a Juliana sabe disso, né, que isso os psicólogos falam muito, que quando a gente não fala, a gente adoece, né, e haja visto aquilo que por quanto tempo eu aguentei, meu corpo começou a falar, e aí você tem que botar para fora, porque senão você vai adoecer mesmo. Então, assim, eu uso essa comparação, né, dos heróis da Bíblia, das pessoas que a Bíblia traz, porque eu sei que existem muitas pessoas da igreja e que a gente tem essa coisa com a religião, né, mas Deus colocou aí Sansão, Gideão, né, grandes heróis que tiveram que romper algumas situações. E é isso, né? Deus coloca hoje, nos tempos atuais, Deus ele faz milagres atuais, né? E coloca Todos os pessoas profetas, reais, né? Fabi, todos os profetas apontaram os erros dos reis. Sim, Todos Davi, eles. olha lá. Todos foram lá, você está errado. Você acha que isso não vai acontecer nos dias de hoje? Você acha que, porque não tem que acontecer, tem outras formas? Queridos, nós tentamos todas as formas. A única que sobrou foi essa aqui. E, por incrível que pareça, é a única que está começando a dar resultado. Nenhuma outra forma deu resultado. Então a gente tem que insistir. E é aquela história, trabalho de formiguinha. Sim. Nada começa. Todo grande movimento, minhas amigas, todo grande movimento começa com poucas pessoas. Nada começa enorme, a não ser que tenha dinheiro envolvido. Meu canal começou com 1 inscrito. Hoje tem 12.300. Amanhã pode ter 15, depois 30. E assim vai. Depois 100, depois... Leandro, mas você podia usar seu canal para pregar o evangelho? Não. Cada um no seu quadrado. Já tem muito canal querendo fazer isso, né? Vamos falar Já tem da muito realidade. Tem muito canal falando de florzinha, Tem muito. O meu é para falar para você, filha, você tá sendo assediada? Denuncia. Filho, você foi assediado moralmente? Você foi injustiçado? Vai lá no juiz e pede seus direitos. Porque não dá para você ficar calado diante de um poder eclesiástico que só existe na nossa cabeça. Meus amigos. E com isso eu finalizo. Meus amigos, esse poder pastoral só existe na nossa cabeça. Sabe por quê? Um pastor é igualzinho um servidor público. Igualzinho. Sabe quando um político fala assim, nós somos autoridades? Sim, eles são pessoas que nós devemos respeitar, porém, eles são funcionários do povo. Nós pagamos o salário deles através de nossos impostos. E com o pastor é exatamente a mesma coisa, querido. Não é você que serve o pastor, coloque isso na sua cabeça. Você tem que respeitar o pastor, tem que ajudar o pastor. Claro, eu estou falando do pastor. Que fique claro aqui, minha amiga Juliana, minha amiga Fabiana, eu sei que vocês hoje entendem isso melhor do que ninguém. Mas infelizmente tiveram que passar por uma coisa terrível para chegar a esse entendimento. E o que nós queremos fazer é justamente mostrar para o pessoal que está em casa que vocês não precisam chegar a esse ponto que nós chegamos para entender. Percebam, o pastor você tem que ajudar, tem que respeitar, mas lembre-se, é o pastor que serve a ovelha. E não a ovelha que serve o pastor. O pastor, quando está no pasto com as suas ovelhas, ele está ali protegendo elas, servindo, alimentando, protegendo do frio, dos lobos. E não a ovelha que serve o pastor.
Pelo amor de Deus, o maior entre eles é aquele que serve. Pare de servir cegamente. Você tem que respeitar o pastor. Agora, gente, deixa eu falar aqui meu bordão para finalizar. Pastor é pastor. Vagabundo é vagabundo. E acabou. O cara, quando assedia, ele não é mais pastor. Ele é só um assediador. O cara, quando rouba, ele não é mais pastor. Ele é só um ladrão. Pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos para isso. Meninas, obrigado. Obrigado, Fabi. Eu sou fã de vocês. Eu sou muito fã de vocês, galera. Ó. Putz, e vou falar uma coisa pra vocês. Eu contei os dias, os minutos, os segundos pra isso aqui que tá acontecendo hoje acontecer. Vocês sabem disso, né? Eu sempre falei, a hora que vocês puderem botar a cara, botem a cara. A alegria que eu tô no meu coração hoje, eu queria poder conversar com vocês o dia inteiro. Que é muita coisa pra falar. Porque é um sentimento que, tipo assim, gente, a gente precisa ajudar as outras pessoas também. Então, eu tô muito feliz. Obrigado, tá? Olha, olha que interessante, olha como é que são as coisas. Vou botar aqui na tela, olha só. Leandro, eu devo desculpas a você. Pensei coisas diferentes ao seu respeito. Confesso que até ruins. Mas hoje vejo e penso diferente sobre sua pessoa. Marli Ardit. Eu não sei falar seu nome, Marli. Que bom, Marli. Fico feliz. Tudo bem, não tem problema. A gente às vezes entende errado mesmo. Mas que bom que você está tendo a oportunidade de ver diferente. E é isso que a gente quer. Que vocês entendam o que de verdade a gente quer. A gente quer se ocupar de Deus. A gente quer se encher de Deus. Mas para se encher de Deus, a gente tem que se esvaziar do mundo. Não dá para ficar fingindo que não está acontecendo. Deus abençoe vocês, meninas. Obrigado demais, demais. E ó, vou botar esse velho na cadeia. Ah, falei. Pronto, não aguento. Ah, que saco. Vou botar esse cara na cadeia. Ai, desabafei. Pronto. Querem falar alguma coisa? Querem agradecer? Fica à vontade. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela oportunidade, por você ter, desde o início, nos apoiado. Eu tenho certeza que foi que Deus, Ele que pediu isso pra gente. Eu tenho certeza disso, não duvido nenhum dia disso, que eu tenho certeza absoluta que nós estamos onde a gente deveria estar mesmo, no sentido de falar o que a gente sente, o que a gente pensa. E é isso, e eu gostaria muito que as pessoas conseguissem entender o propósito da gente estar aqui falando. Que o nosso objetivo, na verdade, é que se quebre um ciclo e comecem as coisas acontecerem da forma que elas precisam acontecer, porque, assim, todos estão esgotados de injustiça, de desonestidade, de coisas tão abomináveis que estão acontecendo. Então, que você, na sua vida particular, no seu trabalho, na sua igreja, que você seja uma voz para quem está sofrendo. Amém. É isso. Fabi? Eu também só agradecer por essa oportunidade, por essa abertura, e que o Senhor venha continuar te conduzindo e te abençoando nesse trabalho que é um trabalho árduo, mas que eu acredito que Deus é contigo. Obrigado, meninas. Força. Até a próxima. Nossa, ó. Acho que essa noite eu não vou nem dormir. Ai, gente, caramba. Parece uma bobagem, mas é porque só a gente sabe, né? Só a gente sabe. Desde o nosso primeiro contato até esse momento, toda a luta, toda a dificuldade. E olha que eu só entrei agora. Imagine vocês que estão, ó, mais de um ano. Mas enfim, a gente vai ter muitas oportunidades para falar mais. E eu quero aproveitar com essas duas meninas maravilhosas aqui na tela. Eu quero convidar você que está na sua casa. Vou até colocar aqui rapidinho, meninas, porque eu já vou finalizar. Olha, vou botar aqui, olha. Você quer sugerir uma pauta? Você quer denunciar? Você quer contar a sua história? Meu nome é Leandro Silva de Freitas. Conhecido como Leandro Muito Love. Eu quero ser a sua voz. Não tenha medo. Denuncie. Tá aí, ó. Vai passar agora aí na tela o meu telefone, meu e-mail, se a tela ajudar, né? Porque meu computador tá travando. Mas eu falo aqui para você, meu e-mail é Leandro, tá passando aí na tela aí embaixo, leandromuitolove@gmail.com.
Manda um zap para mim, 27999029413. Eu quero ser sua voz. Eu quero te ajudar na sua denúncia, na tua luta. E eu não vou ganhar nada com isso. Muito pelo contrário. Eu vou ganhar dor de cabeça e problema pra caramba. Mas alguém tem que sofrer para essas coisas pararem. E que se tiver que ser eu, tamo junto, meu irmão. Porque soldado que vai pra guerra e tem medo de morrer, meu irmão, é um covarde. E covarde eu não sou. Meninas, fiquem com Deus, tá bom? E a gente tá junto, tá bom? Boa noite. Gente, obrigado demais aí. Olha, agora as meninas estão aqui. Não vão embora não, que eu vou me despedir de vocês em offline aqui. Fica aí, peraí, gente. Não vai embora não. Vocês duas estão aqui. Ah, já foram. A Juliana já meteu o pé. A Fabi... Peraí, segura aí, Fabi. Não vai embora não, Fabi. Fica um pouquinho. Eu vou me despedir de você offline aí. Mas, gente, obrigado demais pela audiência de vocês, pelo carinho. Agora que não tá rolando mais aqui as meninas, aí eu já posso falar rapidinho dos recados. Mais uma vez, tá? Se você aqui do Espírito Santo, ajuda aí o nosso parceiro, que é o pessoal do Vista Direita Espírito Santo, tá? Dá essa força aí pra eles. É o @Vista Direita Vitória, beleza? Que é a galera que cede essas camisas aqui da direita opressora pro meu canal, beleza? Outra coisa importante, gente, links nas descrições de todos os vídeos e lives. Tem lá o link para você fazer o abaixo-assinado, para você participar desse abaixo-assinado, pedindo transparência nas investigações a respeito de crimes sexuais cometidos por pastores. Esse é um projeto sério e você pode fazer parte disso compartilhando, tá, o link e assinando, participando lá do abaixo-assinado, tá? Beleza? Beleza? Abraço para todo mundo, beijos do semigordo e tchau! Agora eu fui. Se o computador desligar, porque não sei o que tá vendo, tá travando tudo, não querem que eu vá embora. Grande abraço para Vanils e o pessoal de Mogi das Cruzes.